Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um IncorporaCast. Neste episódio, vamos tratar de assuntos que estão cada vez mais no centro das decisões estratégicas das empresas: a digitalização do setor, a inteligência artificial e os desafios da jornada ESG. Nosso convidado para esse bate-papo é o Eduardo Pires, diretor do segmento de construção da TOTVS. Prepare-se então para uma conversa que vai mostrar por que digitalizar é só o começo e como a inteligência, integração e visão estratégica estão se tornando indispensáveis para a competitividade das empresas no setor. Antes de começarmos essa conversa, eu tenho um convite para te fazer e um lembrete também. Dia 9 de outubro, aqui em São Paulo, acontece o Incorpora 2025, o principal evento da incorporação imobiliária do Brasil. Com o tema Alianças para o Desenvolvimento, o encontro vai reunir autoridades públicas, CEOs das maiores incorporadoras do país, representantes de instituições financeiras e especialistas para debater os desafios e as oportunidades do setor. Garanta já sua vaga no Incorpora 2025, aqui pelo QR Code na tela ou no link na descrição deste vídeo. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui no IncorporaCast. Obrigado, André. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, conversando com você. Para a gente iniciar essa conversa, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, falasse da sua formação e sua trajetória profissional até chegar à TOTVS. Vamos lá. Então, eu sou Eduardo Pires, diretor da TOTVS, hoje do segmento de construção, cuido de alguns outros segmentos, que no dia a dia ali, demandam bastante, são muitos desafios, muita coisa acontecendo ali no dia a dia. Estou na empresa já há bastante tempo, são 30 anos, fui contratado recém-formado lá na RM Sistemas em Belo Horizonte e desde então venho fazendo uma carreira dentro da companhia. A TOTVS comprou a RM em 2006 e desde então trabalho aí com tecnologia, já passei por várias áreas da empresa, comecei na área de sistemas, tive na área de serviço, comercial, tive bastante experiência, bastante vivência nesse mundo ali de tecnologia, durante essa carreira, esse todo tempo, todo esse período aí. E interessante é que o início da minha carreira, eu comecei trabalhando, o primeiro software que eu programei dentro da empresa foi exatamente o de construção. Então, é muito legal a experiência de muitos anos aí nessa área que eu gosto muito. Acompanhou muitas mudanças em 30 anos. Bastante tempo. Eduardo, o setor de construção vive rotinas intensas, muita demanda operacional e necessidade crescente de compliance. Nesse cenário, por que você costuma dizer que digitalizar é somente o começo? O que é que vem depois? Na verdade, a digitalização ela é fundamental na estruturação das empresas. A gente está com uma velocidade muito grande de evoluções, as novas tecnologias, muita coisa acontecendo. E a partir do momento que você quer acompanhar essa evolução, você precisa estar pronto para isso. E a digitalização começa com isso tudo. Você começar a organizar os seus processos, ter ferramentas que te permitam melhores controles, melhores acompanhamentos, uma gestão melhor da sua operação no dia a dia, para que dessa forma você consiga construir toda a sua jornada, todas as suas informações de uma maneira estruturada, para que você siga tomando as melhores decisões, e conseguindo, dessa forma, evoluir cada vez mais a partir da estruturação e análise dos dados. Então, você começa com essa digitalização que podemos dizer que é uma coisa mais básica, ali, mais a operação do dia a dia, e a partir dali você consegue incrementar muito a sua operação e avançar para novos caminhos, novas oportunidades que você pode encontrar pela frente aí. Eduardo, a TOTVS ela tem falado bastante sobre mobilidade, dados e decisões em tempo real. Na prática, o que significa dar esse salto da automação básica para uma operação inteligente? Então, vamos voltar mesmo no contexto ali do início da digitalização. O primeiro passo nesse cenário é você conseguir se estruturar e estar bem com toda a sua operação realmente muito bem definida. Então, passa muito antes da digitalização a sua boa definição de processos, a sua estruturação interna, saber o momento da sua empresa, como você está naquele momento, para que você dê esses passos. E aí você dando um passo em termos de ter ferramentas que garantam todo esse processo bem estruturado,
a partir dali você consegue dar esses próximos passos. Eu vou utilizar agora novas tecnologias que vão ser necessárias, né, que elas vão trabalhar em cima de dados, de informações que eu tenho no meu sistema, e a partir dali eu vou conseguir ter novos insights, novas possibilidades, né, para dentro do meu negócio. Eu vou ter uma precisão muito maior, né, dos meus trabalhos, dos meus dados, para que eu possa avançar. Então, tudo começa lá no básico. Muita gente fala, poxa, mas como que eu vou fazer para a minha empresa? Estou muito atrás ainda, o que fazer, né? Contratar um projeto, mas escuto falar tanto que projeto dá problema, né? A gente vai investir em tecnologia e isso a coisa não acontece, mas muitas vezes isso tudo acontece justamente por você não se conhecer bem, né? Não conhecer bem o seu negócio e não tomar as decisões acertadas desde o início. Não adianta você querer dar um grande passo, né, como muitos falam, a pessoa não tem, né, a empresa não tem nada, nenhum nível de soluções, de software, nada, e ela quer discutir o uso de inteligência artificial. Falou, pô, peraí, você está um passo muito atrás para você querer avançar dessa forma. Então, olha bem os seus processos, defina onde estão as maiores dificuldades da sua operação, trate isso bem, traga um projeto de tecnologia, a partir daí você consegue, né, se estruturar melhor. E desse momento para frente você vai definir quais são as próximas etapas que você, né, está preparado para alcançar, né? E aí, obviamente, ou se preparar para isso, buscar, né, consultorias, empresas que possam te ajudar a tomar essa decisão também, né, para que caminho seguir. Isso depende do nível de maturidade e de digitalização de cada empresa. Exatamente. Então, se você não tem essa maturidade, não tem uma cultura interna. A cultura é fundamental, né? Algo muito importante realmente para você trabalhar. Se você não trabalhar bem uma cultura que busque inovação, que queira ter, né, cada vez mais evoluções nos seus processos, no seu dia a dia, vai ficar muito difícil. E não vai ter ferramenta, não vai ter nada que vá te levar a outros patamares se você não tiver pessoas, né? Ou seja, uma cultura bem definida para que essas pessoas consigam te ajudar, né, nessa evolução passo a passo ali, gradual, para que você tenha realmente bons frutos na frente, né? Porque corre-se o risco de ter uma ferramenta com grande potencial, mas a empresa não ter pessoas habituadas, capacitadas para operar aqui. E aí você vai acabar usando muito pouco e de repente você vai falar, poxa, mas eu investi tanto Vai e julgar o meu que- retorno ele está muito baixo. Então aí você vai achar que aquele investimento foi muito alto, muito caro. Mas será que foi ou você está usando pouco, você realmente não está tendo uma cultura, uma adequação de pessoas e processos que permitam, né, você explorar aquilo da melhor forma e com isso, né, avançar cada vez mais nos seus negócios. E na sua avaliação, quais são os principais desafios para as empresas da construção civil digitalizarem seus processos? O que você vê como maiores entraves nesse segmento? Na verdade, nos segmentos gerais, mas a gente chega lá. O primeiro é a cultura, que a gente falou aqui um pouquinho. Eu acho que ali é o primeiro ponto para qualquer negócio, qualquer tipo de empresa, e da construção não vai fugir disso. Então, muitas vezes as pessoas estão acostumadas com os processos dela e você vai fazer uma digitalização, né, implantar algumas soluções, ela vai gerar, às vezes, em alguns momentos, mais trabalho, sim, porque eu vou ter mais informações, eu preciso ter mais cuidado com algumas coisas para no futuro eu aproveitar aquilo, né? Tudo que eu criei, eu sistematizei, eu poder explorar com análise, com relatórios, né, os BIs e tudo mais, para que eu possa usar isso melhor. Então, se você não tem essa cultura de saber que eu estou fazendo um trabalho, um esforço, um investimento agora, para no futuro eu conseguir extrair mais coisas melhores ali para o meu negócio a partir desse trabalho, realmente já fica difícil. Aí depois disso vem essa preocupação de repente, com alto investimento. Poxa, mas o alto investimento também tudo depende, né? O que você precisa nesse momento digitalizar e avançar? Talvez você tenha que fazer projetos mais curtos que vão te trazer resultados e a partir dali você segue com novos investimentos de acordo com a sua capacidade de investimento, né? E também, obviamente, com a sua capacidade de absorção de novas atividades, tarefas ali dentro, controles, para que a coisa funcione bem. Então, se você fizer isso tudo muito bem planejado, você avança bem, mas a cultura e essa preocupação e saber como investir
né, e para onde você quer chegar, até onde você quer chegar, isso é fundamental. E muitas vezes isso é uma grande barreira, porque muda, as pessoas têm que realmente mudar os processos que elas estão fazendo. As coisas ficam, às vezes, um pouco mais presas, né? Alguns falam burocráticas e tal. Por quê? Você sai ali daquela planilha onde você faz o que você quer, né? A planilha vai aceitar qualquer dado, você vai ser obrigado a entrar com dados, com uma série de consistências, para que você tenha uma informação mais consistente depois. Então, essa barreira inicial de você saber a necessidade de flexibilizar e mudar algumas coisas no seu processo, no seu dia a dia, ela normalmente é muito grande, né, e as empresas precisam trabalhar fortemente para isso. Óbvio que tem várias empresas que é muito pelo contrário, né? Tem toda aquela impulsividade, aquela vontade e a inovação ali na veia, querendo Já tem a realmente cultura, né? acelerar, mas é por causa de cultura, exatamente. Você diria, então, que o entrave maior é o fator humano? Eu acho que sim. Eu acho que ali é onde você tem que trabalhar melhor. Porque a partir do momento que a sua equipe, o seu time está disposto e sabe que isso vai trazer os benefícios futuros, é traçar um plano e com isso você se organizar, né, para que a coisa aconteça na velocidade, né, que você consiga absorver, mas ao mesmo tempo também, né, sabendo que você não pode ficar parado no tempo, demorar muito em fazer alguns processos, porque aí o mercado pode, né, não te dar outras chances ali na frente. Ô Eduardo, e na sua avaliação, como é que a inteligência artificial pode ajudar o setor a sair da dependência de planilhas e processos manuais que ainda são vistos em muitas empresas? Então, a inteligência artificial ela vem, né, realmente para ficar e para trazer muito benefício se for bem utilizada, né? Então, essa é mais uma preocupação. O importante é você criar primeiro toda essa sistematização, você ter dados bem estruturados e confiáveis, porque a inteligência artificial nada mais é você dar comandos de máquina para a máquina aprendendo com informações ou automatizando alguns processos, mas que você já precisa ter isso muito bem estruturado, né? Porque se você tiver dados mal estruturados, né, sua base de dados, não vai ter uma inteligência artificial que vai resolver o seu problema. Então, é necessário realmente você ter uma base bem sólida e voltar a buscar como a inteligência artificial ela pode tirar alguns gargalos. Então, esses processos de automação, você vê aonde você perde, às vezes, muito tempo, tem um esforço muito grande com tarefas que são muito mais repetitivas, que são coisas que, às vezes, exigem uma análise de várias informações cruzando dados para trazer uma resposta. Você pode fazer isso tudo, né, através de ferramentas, agentes que vão fazer esse trabalho que muitas vezes o ser humano tem mais chance de errar, além do tempo e do esforço. Então, você otimizaria uma série de processos com inteligência artificial e outras ferramentas aí de tecnologia, deixando sua equipe com mais disponibilidade para trabalhos que sejam realmente mais necessários, uma ação humana, uma intervenção, uma análise desses dados, né? A inteligência artificial vai te trazer uma série de informações. De repente ela vai fazer alguns processos e te trazer alguns insights, mas tem que ter alguém analisando aquilo ali e tomando as melhores decisões para frente. De acordo com a realidade da empresa. Com cada cenário, isso é importantíssimo, né? Você fazer essa adequação às ferramentas que você pode encontrar aí ou no mercado ou até construir para a sua própria empresa. Você já percebe, o Eduardo, no uso da inteligência artificial, que o fato de poupar, não sei se você consegue tangibilizar esse resultado, o fato de você poupar tempo e esforço das pessoas as torna mais esforço naquelas atividades Sim. repetitivas que a inteligência artificial vai fazer muito bem, que é só ela armazenar e quando a gente precisa ela devolve aquilo para a gente. As pessoas se tornam mais criativas, o trabalho flui melhor. Você já consegue visualizar esse tipo de resultado? É um pouco difícil, às vezes, a gente dizer isso, né? Porque cada caso realmente você tem que analisar. Mas pensando de uma maneira ampla, e a gente também fazendo isso, por exemplo, lá na TOTVS, né, com a nossa equipe de desenvolvimento, né? A gente aproveita para usar as ferramentas para tirar os trabalhos repetitivos das pessoas, às vezes de programação ou de teste, para que elas possam usar melhor a capacidade e aí sim a criatividade delas para fazer coisas diferentes que venham alavancar. Então, é tudo isso. Se você tira o trabalho, o esforço maior de uma pessoa e deixa ela mais livre para conseguir pensar e buscar alternativas, é certo que a criatividade vai aflorar,
vão aparecer novas ideias e oportunidades melhores para os negócios. Então, esse eu acho que é um grande papel aí da tecnologia e das novas tecnologias com o IA vão trazendo para as empresas, né? É tirar realmente o que for possível desse trabalho repetitivo e que não traz um ganho maior, um resultado, ele é simplesmente, né, algo muito mecânico ali. Aham. Então, transfere isso para a máquina e deixa que as pessoas possam usar toda a capacidade delas para trazer um resultado maior. Tempo e energia destinados para criatividade, Com para... certeza. E aí, nesse contexto, você vê, aí há uma grande economia para a empresa onde você pode usar melhor as pessoas. Então, muitas vezes o investimento em tecnologia, alguma coisa, a pessoa fala, poxa, mas aí eu vou gastar muito. Tem que pensar e avaliar todos os contextos. De repente, você vai investir em tecnologia, mas o quanto, né, que você vai economizar em outras ações que você vai poder usufruir melhor aí para o seu negócio, né? E ter um resultado maior. Então, no final das contas, muitas vezes isso, né, esse investimento ele é pago com pouco tempo aí de trabalho e uso, né, melhor da inteligência humana, né? E a TOTUS em si, como é que ela tem utilizado inteligência artificial generativa dentro do seu app? Já é possível medir ganhos em termos de produtividade e tomada de decisão dos clientes? Bom, medição, assim, para falar em números claros, sempre é o que eu comentei, é um pouco difícil porque cada um tem a sua forma de operar. Mas a gente tem levado cada vez mais, né, a inteligência artificial para dentro das aplicações, né? Por exemplo, na própria aplicação nossa para o setor de construção, a gente criou né, tem um assistente, um chat ali no aplicativo que pode conversar com o mestre de obra, um engenheiro, para tirar dúvidas e buscar algumas informações técnicas sobre a construção, sobre aquele tipo de obra que você está fazendo, e te ajudar numa velocidade ali muito grande na sua mão ali naquele momento da obra para facilitar, né, algumas decisões e alguns trabalhos. Então, a gente tem buscado isso, trazer soluções que venham agregar, né, para a operação ali no dia a dia realmente para que a pessoa seja, né, tenha mais eficiência e consiga ter acesso às informações, às coisas mais rapidamente, né? Então, e outro contexto é essa construção de agentes, né, igual eu comentei, a gente trazer agentes para resolver trabalhos, né, que sejam muito, muito repetitivos, você conseguir fazer dessa forma. Então, tem vários exemplos, né? Um outro exemplo também na parte de construção, por exemplo, a medição de obra, você, muitas vezes, né, é feita a medição e como é que você controla e acompanha aquilo melhor, né? Muitas vezes, então tira uma foto para eu saber o que realmente você fez e está me entregando e tudo. Então, com inteligência artificial, a gente consegue, a partir de uma determinada tarefa, pedir, né? A pessoa está trabalhando em alvenaria aqui para mim, ela tira uma foto. Se ela tirou uma foto que não seja da alvenaria, a própria inteligência artificial já consegue identificar isso, né? Porque ela foi treinada para isso e falou, essa foto aí não tem relação com o que você está medindo. Tem alguma coisa errada, você deve ter subido a foto errada aí né, na hora que você foi colocar na aplicação. Então, confere aí, sobe uma foto realmente que vá, né, subsidiar essa análise da medição depois. Então, são às vezes a gente falando assim pequenos detalhes, mas que na hora da operação eles trazem um ganho, né, bem significativo para, né, as empresas ali. Eduardo, você destacou recentemente que a inteligência artificial já permite interpretar contratos e associar fotos de campo a serviços executados, garantindo rastreabilidade. Mais ou menos o que você falou agora há pouco. Que mudanças esse tipo de solução traz para as construtoras, incorporadoras e como aplicá-la em escala no setor? Então, por exemplo, no fato de você conseguir interpretar um contrato, né? Então você vai conseguir, a partir da máquina, ler um contrato e saber as tarefas, as atividades que ali estão previstas, você depois pode cruzar essas informações com as medições, por exemplo, igual eu já falei mesmo, de tirar uma foto e garantir que a foto tenha relação com aquele serviço que está sendo feito, e além disso, você garantir que esse contexto de medição ele está previsto em contrato, né? E aí, obviamente, tudo isso você tem que se preparar para isso, treinar a sua inteligência artificial para que ela consiga, né, também interpretar da melhor forma e trazer os resultados esperados, né? Até mesmo outras documentações, às vezes numa obra você precisa que as pessoas, na empreiteira, alguma coisa, subam um documento, por exemplo, né, para garantir que determinada
guia de imposto foi paga, que é uma responsabilidade dele, tudo, você consegue treinar sua inteligência artificial para garantir que o documento que ele está subindo é essa guia, né, que deveria subir. E aí, também pegando todas essas informações, você cruzar com dados de contrato para você garantir também que todas as coisas estão acontecendo dentro do previsto. E, obviamente, a gente sabe que é um trabalho com máquinas e tudo, que quanto mais treinadas elas vão fazer essa execução, vai ser melhor. Mas sempre a gente consegue também configurar de alguma maneira um nível de assertividade que você já considera válido para o processo seguir e um nível de repente, de dúvida que você gera uma informação para um ser humano ir lá, um funcionário, uma pessoa que conheça do contexto, acabar de avaliar e dar prosseguimento naquilo. Então, são ferramentas para ajudar, para trazer produtividade e trazer ganho nessa operação. Agora, o quanto isso hoje tem já trazido de ganho, muitas vezes é difícil, porque você teria que acompanhar realmente cada empresa, cada cliente ali no dia a dia deles para tentar medir isso de uma forma mais adequada. Mas os feedbacks, os retornos dos clientes têm sido positivos no sentido de, né, de ganho de produtividade. E aí o interessante é isso, né? Cada entrega que você faz para o mercado, a pessoa começa a usar, começa a ver ganho, surgem as ideias de novas funcionalidades que a gente poderia automatizar, colocar no mercado para que eles possam cada vez mais melhorar esse fluxo do trabalho do dia a dia, né? Voltando um pouco num tema que a gente abordou no início, mas agora falando especificamente da atuação da TOTVS. Muitas vezes as empresas querem avançar direto para tecnologias mais sofisticadas, mas ainda não têm o básico estruturado. Eu queria saber como é que a TOTVS tem trabalhado para medir e orientar a maturidade digital de seus clientes antes de implementar soluções mais complexas. Isso é realmente muito importante, né? Então, a gente costuma buscar muito na conversa, em alguns trabalhos iniciais, a gente criou uma metodologia de trabalho para que a gente identifique junto ao cliente o nível de maturidade que ele está em termos de tecnologia, né? Das tecnologias, principalmente, do que a gente está lá oferecendo para ele, para a gente entender um pouco como a empresa está naquele momento. Então, previamente, antes de um projeto, né, iniciar, a ideia realmente é estar com o cliente conversando sobre o cenário dele atual, tentando entender um pouquinho a cultura dele. É difícil a gente, né, pegar muito detalhe, mas algumas perguntas nos ajudam a entender, né, um pouco como isso está acontecendo lá dentro, como acontece isso no dia a dia. E aí, a partir de então, a gente avançar com algumas análises para identificar essa maturidade de tecnologia do cliente, né, da empresa que quer entrar, né, que quer avançar. E para quem já é cliente, a gente construiu uma outra ferramenta que é o índice de maturidade de gestão dele. Então, a partir de uma ferramenta nossa já de uso, a gente consegue, né, ter um painel com informações do o quanto aquele cliente usa da tecnologia que ele tem em mãos. Então, foi um pouquinho que a gente falou lá no início, né? Que as pessoas às vezes investem muito, compram um projeto enorme, tem uma ferramenta que resolve muitas coisas, mas usa muito pouco. E aí essa outra ferramenta nossa mostra isso. Então, a gente consegue ir acompanhando e mostrando para o cliente, né, que realmente ele está ainda num nível baixo de maturidade de uso da ferramenta, e antes mesmo dele pensar em caminhar para a inteligência artificial, para outras coisas, vamos avançar no uso do que você tem aqui já, né, já em mãos hoje, que você já poderia estar usando isso um pouco mais. Então, essa aproximação e essa busca do melhor caminho pensando no futuro é uma base forte ali do nosso trabalho na TOTVS, porque não adianta, a gente sabe que se a gente chegar com um projeto muito grande, muito complexo, numa empresa que não tem a maturidade ainda de tecnologia ou uma certa cultura ali que vá permitir o avanço, isso tende a não ser um projeto de sucesso. Gera E aí, frustração a e não traz frustração é muito ruim, né? Realmente é péssimo, né? Já não está fácil fazer investimentos, né? A gente sabe que o cenário não é tão fácil, todas as empresas têm as suas dificuldades. E aí você fazer um investimento para não colher os frutos depois, né? Aí realmente não faz sentido nenhum. E, além da gestão de obras, de que outras formas a tecnologia está impactando a competitividade das empresas de construção? Eu acho que tem muita coisa acontecendo que pode ser aproveitada, né? Por exemplo, na construção, você pensando quem constrói, incorpora, né? E vai colocar os seus imóveis à venda. Então, desde o momento de você, né, captar leads e você buscar o seu relacionamento com esses clientes,
todas essas etapas, quando você conseguiu chegar num ponto de digitalização, de ter uma tecnologia que te ajude com isso, ela vai te acelerar e a melhorar, vai te ajudar a melhorar os processos, né? Da mesma forma, as questões operacionais que são muitas vezes difíceis, é a manutenção, né? O pós-venda, o acompanhamento. Então, se você tem ferramentas que te permitem, né, acompanhar isso de uma forma melhor, ter facilidade de comunicação com seus clientes, você também tem um salto e um ganho importante, porque isso tudo vai refletir no seu negócio para frente, né? E aí vai muito além, né? Se você está bem avançado em termos de tecnologia, você conseguiu toda a sua obra, ter isso tudo digitalizado de uma certa forma, com imagens e tudo mais. Por exemplo, deu um problema, tubulação, qualquer coisa que seja, você teria tudo registrado e facilmente você identifica aonde passa, por mais que tenha a planta, né? A planta te mostra o desenho, mas na hora da execução alguma coisa pode ter acontecido e mudado, né? Então, se você tem isso tudo digitalizado, então a tecnologia pode te ajudar a ganhar em eficiência nos processos, né? Porque você vai conseguir acompanhar tudo que você fez e todos os detalhes, né? De uma maneira muito simples, né? Então, é o seu grau de maturidade para você ver aonde você vai usar a tecnologia e aproveitar isso da melhor forma, né? Fazendo com que cada processo que você tenha possa ser otimizado a partir dos dados de tudo que você, né, vem construindo aí ao longo da sua atividade, né? Ô, Eduardo, e olhando para daqui 5, 10 anos, para as empresas que hoje estão mais avançadas, que estão utilizando todas as potencialidades da tecnologia disponível, o que você vê como tendência? Como é que que você vislumbra para daqui 5, 10 anos para o setor? Olha, Pode, vamos lá. pode imaginar, pode Se imaginar. eu adivinhasse, ia ser bom, que realmente eu ia conseguir muita coisa com isso. Mas acho que o grande ponto da gente pensar para o futuro é cada vez mais um nível de integração e de otimização de todos os processos, né, ao longo da sua jornada ali na construção, na venda, o que quer que seja, né? Você tem cada vez mais acesso a sensores, né, o IoTs, né, que você consegue controlar e gerenciar praticamente tudo que você quiser aí hoje. Então, se você for avançando e dando passos de ter todas as suas etapas muito bem automatizadas, cada vez você tem que ir pensando em conectar essas coisas. Então, porque às vezes hoje você faz, mas você faz em uma determinada parte do seu processo, Sim. né? Então, você teria que conseguir levar tudo que você puder de tecnologia em todos os pontos e buscar realmente essa conectividade. E aí, cada vez mais, essa conectividade com seus próprios fornecedores, né? Usando tecnologia toda aí né, que seja da impressão 3D ou de coisas, né, você fazer as produções de uma escala maior e fazer a montagem às vezes num canteiro, mas tudo isso trazendo o máximo de tecnologia, e para cada uma dessas etapas você conseguir aproveitar da melhor forma. Então, é difícil dizer, mas acho que hoje a gente ainda tem uma jornada grande, agora que a gente está começando, que é na própria inteligência artificial, dela conseguir trazer e a gente usar isso da melhor forma. Hoje ainda tem muita aplicação já usando, mas acho que ainda tem muito a se explorar e se crescer, né, nesse contexto. E isso vai realmente, nos próximos anos, ter uma virada, uma guinada muito grande. Então, você usar a inteligência artificial, conectando com seus sensores, com todos esses contextos, né, que você vê hoje em dia, eu acho que é onde a gente chega, onde a gente consegue enxergar melhor hoje. Mas a gente não sabe, né? Daqui a 1, 2, 3 anos, novas tecnologias podem surgir, coisa que você hoje não estava imaginando, e de repente, a partir de uma tecnologia que surge, e às vezes até para um outro setor, você consegue trazê-la para o setor de construção e aproveitar aquela tecnologia dentro do seu dia a dia. Então, realmente, né, prever ali o futuro não é simples, mas eu acho que trabalhar cada vez mais com o que você tem hoje, inteligência artificial, aproveitando isso ao máximo, porque quanto mais também você usar, mais você vai usar a criatividade para descobrir novas possibilidades de negócio, né? Então, acho que não dá nem para a gente botar um limite nas coisas, realmente, da velocidade como a gente tem visto as coisas acontecerem. Tem muita coisa realmente boa aí que pode ajudar na produtividade, num controle maior da operação, que vai trazer ganhos importantes aí e realmente muita velocidade ali no trabalho. Então, estar preparado para isso. E acho que o importante é isso, as empresas estarem se preparando sempre para algo novo que vem por aí.
A gente né? volta naquela questão de criar a cultura. Isso, tem que ser algo realmente, você conseguir enraizar isso para realmente que você aproveite ao máximo as tecnologias que vêm, né? E sabendo, obviamente, também, né, dosar até onde você está pronto para aquilo, porque a gente sabe que tem algumas empresas que elas vão estar preparadas para ser, né, aquelas que adotam determinadas tecnologias já num primeiro momento. E outras não vão estar prontas ou não vão ter uma capacidade financeira de arriscar uma evolução numa determinada nova tecnologia que pode não dar certo, claro, né? Tudo vai depender realmente de trabalho, de avanço. A gente já viu quantas tecnologias aí que surgiram e de repente a aplicação dela não foi tão boa. É isso mesmo, a experimentação Ou está aí, logo se tornaram obsoletas porque veio algo porque veio diferente, mais rápido mais ali, acelerou e mudou o processo, e é isso, né? A vida e o mundo tem mostrado isso, as coisas estão acontecendo e o mais importante é acompanhar as coisas que estão acontecendo e buscar trazer o máximo possível para o seu negócio, né, com uma certa velocidade ali para você não ficar muito para trás, porque agora as coisas são muito rápidas, né? Se você ficar muito para trás, o tempo para você chegar recuperar, lá ele na ponta. pode não, já não ser viável mais. Você não tem tempo para aquilo e o seu negócio acaba, né, você acaba não conseguindo sustentar o seu negócio. Se torna muito menos competitivo. Eduardo, mudando um pouco de assunto da inovação para a ESG, você já apontou em alguns artigos que o setor da construção ainda está distante de implementar uma agenda ESG efetiva, principalmente na coleta e padronização de dados. Queria que você apontasse para a gente quais são os maiores obstáculos hoje. Eu acho que muita coisa e tudo isso começa muito com essa estruturação de processos e ferramentas, porque se você quer fazer qualquer tipo de controle, de acompanhamento, você precisa estar bem estruturado e com ferramentas bem estruturadas. Então isso é a base, é o alicerce mesmo para todo o trabalho, né? É a mesma coisa, não adianta você vai construir uma casa, você não vai começar pelo telhado, né? Então vamos supor, o SG está lá no telhado, eu tenho que ter minha base aqui para eu chegar lá e fazer algo diferente. Então esse tipo de cuidado as empresas têm que ter. Talvez, né, talvez acho que falta também um pouco mais de políticas públicas nesse sentido, da gente conseguir dar melhores, né, ou incentivos ou apoios às empresas para que elas alavanquem, né, os seus pensem e avancem nos seus processos nesse sentido. E aí vem também custo, muitas vezes. O custo pode, em alguns momentos, dificultar, por de repente você ter a necessidade de ser, pensando na parte de ambiente, né, ambiental, você buscar novos materiais que sejam, né, reaproveitáveis ou, né, que você possa ter um nível de reciclagem mesmo maior, mas às vezes hoje isso ainda tem um custo que inviabiliza o seu negócio e você acaba tendo que seguir dentro de outras coisas. Então, esses pontos ali, acho que eles são realmente que dificultam muitas vezes as empresas, né? Mas é um trabalho constante. E aí também, igual quando a gente fala em SG, vamos falar de social, né? Pensando na parte da sociedade em si, muitas vezes tem alguns custos associados, que isso às vezes as pessoas dificultam, mas elas têm que pensar no todo, né? A empresa tem que conseguir planejar e se organizar para que ela possa ter um trabalho, né, que vá trazer benefício para a sociedade dentro do equilíbrio dela financeiro. Então é muito também ali a gestão mesmo, é você conseguir se estruturar para isso, né? E na parte de governança, né, que aí sim, se você não tem um sistema bem estruturado, né, os dados e todos os seus controles, você não vai conseguir chegar nesse nível de um compliance realmente adequado, né, para o seu processo. Então, começar na base e criando cultura da mesma forma, de cultura de tecnologia, você criar uma cultura para o ESG, né, e buscar também os apoios, né, as ferramentas, tem muita ferramenta já hoje de mercado, para você conseguir apontar e registrar as coisas de forma que você consiga, vendo o resultado, quão você está, né, bem ou não tão bem naquele momento em determinadas questões, emissão de gás, qualquer Qual a sua seja, posição no ranking? para você saber como você está e o que você vai ter que fazer para avançar. Então, a estruturação inicial ali e esses cuidados com o custo realmente para também não prejudicar uma operação mais, porque às vezes você vai querer ajudar e fazer algo que é positivo e bom naquele momento e a sua operação não suporta aquilo de forma adequada. Então, você vai ter outros problemas. Então, tem que ser realmente um plano bem estruturado, bem pensado e muitas vezes a dinâmica, o corre-corre dos negócios do dia a dia ali não permite que as pessoas consigam se estruturar. Então tem que
né, dar um passinho às vezes atrás, se estruturar, organizar para conseguir avançar. Eu falei que a gente ia sair do tema tecnologia, mas não tem jeito. Como é que a tecnologia pode ajudar as empresas no cumprimento das metas ESG no setor da construção? Porque são dois temas em que o segmento está discutindo muito, quer dizer, não só o segmento, né? As empresas estão de olho e é uma necessidade que elas fiquem de olho nessas duas questões. E como é que elas casam? Como é que a tecnologia ajuda no cumprimento das metas dos pilares ESG? Aí é o ponto de você conseguir ter os registros da sua operação, das coisas, e facilmente você conseguir analisar esses dados, né? Então, sejam dados do seu consumo, ou de como funcionam as suas, depende da sua operação, né? A sua operação, o que ela está, né, consumindo de energia, né? Todos esses detalhes você precisa registrar para conseguir analisar posteriormente. Então, sempre um caminho importante é você ter uma ferramenta que permita você fazer esses controles, né? Que você consiga registrar isso e criar a cultura de lançar todas as informações de forma adequada. E também eu acho que é importantíssimo que a equipe conheça, né, realmente, porque aí muita gente às vezes não conhece o que está por trás aí do ESG, o que isso, né, tem de implicação e tudo mais, para que elas, conhecendo isso e tendo as ferramentas, elas contribuam para registrar corretamente as informações, e a partir dali você tem, né, os seus relatórios de análise e tudo mais. Então, a tecnologia ela vai te ajudar em todos esses controles, registros e cruzamento de informações, para que você possa, a partir dali, ver o ponto onde você se encontra e o que você precisa, né, fazer para evoluir. E aí, obviamente, cada vez você pode incrementar a tecnologia, a inteligência artificial, o que quer que seja, para cruzar dados e trazer mais informações e avançar, né, de forma positiva nesse sentido. Ô, Eduardo, e essas soluções, tudo que a gente já falou até agora, elas estão acessíveis para empresas de que porte? Essas soluções que você falou, esses exemplos, essas aplicações, elas são para empresas de que porte? Para que empresas nós estamos falando? Para que tamanho de empresas nós falamos até agora? Na verdade, são para todas as empresas, né? Hoje em dia, a tecnologia ela está acessível para todo mundo. É óbvio que, de repente, tem algumas coisas, né, de tecnologia que uma determinada empresa, por ter um porte menor e tal, aquilo que eu falei lá, não vai fazer sentido ela investir naquilo, porque o custo-benefício já não vai justificar para ela. Mas ferramentas para as empresas terem os seus controles de processos, para que ela consiga registrar tudo que ela precisa registrar para suas análises, né, essas evoluções, inteligência artificial também, né, tem coisas né, muita coisa, e aplicação com custo bem reduzido, né? Se você for avaliar, todas as empresas teriam condição, né, de fazer um investimento. Obviamente tudo tem que ser planejado, porque senão você vai fazer um investimento e vai cair naquele problema que a gente já falou, de não usar da forma adequada, e aí você vai falar, poxa, é tudo muito caro, isso não é para mim, né? As pessoas têm que realmente desmistificar isso tudo aí, tirar isso da cabeça, conversar bastante, procurar informação, né, e a partir daí buscar o investimento adequado para o seu negócio. O tempo todo a gente volta na questão cultura, formação de cultura e maturidade digital. Eu acho que é a base, realmente é o alicerce para qualquer evolução que você queira fazer, né? A partir do momento que você constrói esse alicerce, você vai, né, incrementando isso, subindo os andares, vai até você chegar e o céu é o limite, né? Você vai subindo e vai avançando cada vez mais, né? Mas tudo é um preparo e realmente você tem que estar disposto àquilo. E como várias outras coisas, a gente fala isso de tecnologia, mas a gente poderia dar exemplos disso para qualquer segmento de negócio, qualquer coisa. Se você não está preparado para determinada, né, função, atividade, o que quer que seja, você não vai conseguir ter o sucesso que você poderia se você estivesse realmente engajado. E fica uma lição que não existe milagre, né? Apesar de a tecnologia estar extremamente avançada, se não houver esse preparo prévio, não tem jeito. A tecnologia não faz sentido. É isso, é o que a gente tem e tem avançado muito, né? Falando até de cultura, né? Pensando um pouco ali na TOTVS, que a gente é uma empresa de tecnologia, mas de muitos anos de mercado, e a gente tem uma cultura muito forte, mas precisa estar sempre evoluindo essa cultura de acordo com o que vai acontecendo. Recentemente, a gente já tem uma revisão de cultura nossa, onde a gente usa muito o que a gente chama lá dentro o IH mais o IA,
né, que é a inteligência humana mais a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, a gente sabe que ela não vai fazer nada sozinha. Então, se a gente tiver a inteligência humana trabalhando para que a inteligência artificial seja usada da melhor forma, aí sim a gente vai potencializar os negócios. Então, é isso aí. O ser humano é a preparação, é essa cultura que vai permitir os passos aí de cada uma das empresas. Eduardo, para a gente fechar o nosso bate-papo, que conselhos você daria hoje para o incorporador ou prestador de serviços, ou seja, qualquer empresário de qualquer porte dessa longa cadeia da construção civil e da incorporação, que quer se manter competitivo, mas ainda está inseguro sobre como investir em tecnologia? Eu acho que o primeiro ponto é olhar para dentro da sua empresa e buscar entender, né, o momento que você está. Antes de qualquer coisa, acho que você tem que entender o seu momento. A partir e aí você tem que ver se você e seu time são capazes de construir isso ou se você vai precisar de uma ajuda externa para fazer isso. Às vezes é bom um olhar externo, né? A gente também está dentro da empresa, às vezes as pessoas ali estão com a empresa há muitos anos ou alguma coisa acontecendo, você não consegue enxergar algumas coisas. Então, buscar esse entendimento, acho que é o primeiro passo. A partir dali, na hora que você conhece onde estão as suas maiores dificuldades, você construir realmente esse plano de investimento, de busca de tecnologia, para você, passo a passo, avançar, né? Então, claro, quem já está avançado, então deixa eu entender como eu estou avançado e a partir dali eu dar os passos maiores. E quem não tem nada ou quase nada, é realmente conhecer desde o básico e aí sim, né, seguir essa jornada. Então, façam o entendimento. Acho que esse é o ponto principal. Entendam o seu nível de maturidade, de uso de tecnologia e de disposição para o uso da tecnologia, né? A partir daí, você começa a trabalhar em cada um desses pontos para realmente chegar no investimento, na busca, né, mais adequada de investimento em tecnologia. Eduardo, a Brainc agradece a sua participação, sua disposição e disponibilidade de trocar toda a sua experiência, trazer essa visão da TOTVS para todos os empresários de todos os portes. Eu deixo o espaço aberto para suas considerações finais. Legal. Eu acho que esse ponto já comentado agora no final é bem importante. Acho que as empresas, os empresários têm que saber que tudo, né, a gente tem muita ferramenta e muita alternativa para ajudar os negócios, né, e a gente tem que conhecer bem, né, da mesma forma como nós, seres humanos, a gente tem que se conhecer bem para saber os passos que a gente vai dar, por exemplo, na nossa vida, carreira, vida pessoal, qualquer que seja. E a empresa é a mesma coisa. Conheça bem, né, o seu negócio, defina bem os seus objetivos e a partir daí busque tecnologia, porque realmente não tem jeito, né? Se você não se adequar e avançar em termos de tecnologia, vai ser muito difícil, cada vez mais difícil. A gente já fala isso há alguns anos, mas agora a gente vê que a velocidade é cada vez maior e realmente não tem jeito. Então, mas conheça bem para você dar o passo certo, né? E realmente é por aí. Acho que aí todo mundo vai achar o seu caminho, né? E vão ter pessoas para apoiar, né? Como a gente sempre busca estar próximo, a gente faz muito evento lá na TOTVS, estamos sempre à disposição também, né? Quem quiser procurar para conversar, a gente, né, independente sendo cliente ou não, a gente está sempre aí de portas abertas para discutir negócios e possibilidades. Acho que é importante essa troca de experiência sempre entre as empresas. Legal. Obrigado, Eduardo. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir as redes sociais da Brainc. Continue ligado na nossa programação, nos nossos podcasts, para ficar por dentro dos principais assuntos e novidades do mercado imobiliário no Brasil. Eu lembro que esta conversa está no YouTube, no Spotify e no Deezer da Brainc. E volto a falar do Incorpora 2025, dia 9 de outubro. Você se inscreve aqui no QR Code ou no link do vídeo. Até o próximo episódio. Incorpora Cast, um canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.